Olá, boa noite para vocês que estão aqui, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que vocês vão assistir. Estamos aqui diretamente do Unicurso para trabalhar esse rapidinho com vocês. O tema é sobre o processo seletivo para a PEB da Prefeitura de São José dos Campos. Nós tivemos assim bastante questionamento no site aqui do Unicursos, algumas perguntas foram feitas, então nós resolvemos montar para vocês uma apresentação rápida com as principais informações sobre o concurso e também para que vocês tenham mais facilidade na hora de fazer as escolhas, a inscrição para o concurso. Inicialmente, nós vamos falar, né, que é o processo seletivo 2003 da Prefeitura de São José dos Campos. Quais as funções que vão ser desempenhadas para as pessoas que se inscreverem para esse concurso? Professor 1 para prazo determinado, professor 2 prazo determinado, professor 1 eventual e professor 2 eventual. As dicas que eu vou dar para vocês é para facilitar na hora de vocês fazer a inscrição para o concurso. As inscrições serão feitas no site do IBAN, né? É a que foi a empresa contratada para o processo seletivo. Então, vamos lá. O que é o processo seletivo? Esse processo se destina à classificação e seleção de professores para trabalharem no ano de 2024 nas funções de professor eventual ou de professor contratado por tempo determinado. Lembrando para vocês que essa tipo de prova, ela é feita anualmente e ela vale para o ano seguinte. Então, 2003 continua valendo a classificação que foi feita da prova seletiva do ano passado, e essas inscrições que vocês farão ou estão fazendo já, serão a base para as contratações para o ano de 2024. Então, o próprio nome diz, é processo seletivo, não é para cargo de professor, é para desempenhar funções. Em afastamentos do professor por problema de saúde, licença gestante, aposentadoria, exoneração e outros afastamentos, né, que comportem substituição, no caso, para as crianças não ficarem sem aulas. As inscrições, então, serão pelo site do IBAN, serão feitas somente pela internet no período de 25 de maio até dia 23 de junho. E aqui tem uma coisa interessante. O candidato poderá se inscrever para 2 funções, né? Ou no máximo até 3. Então, ele só é PEB 1, ele vai fazer a inscrição apenas para PEB 1. Mas se ele é PEB 1 e também tem alguma habilitação de PEB 2, ele é PEB 1 e também é, por exemplo, professor de português e inglês. Então, ele poderá fazer até 3 inscrições para 3 funções. Lembrando que é uma inscrição única em que vocês vão fazer as opções. Então, ele pode ser uma para professor 1 ou até 2, né, inscrições para professor conforme a habilitação que nós vamos, né, já comentar um pouquinho mais para frente. Quando ele já faz a inscrição, ele automaticamente, então, para professor, ele também já está inscrito para professor eventual. Então, ele não tem que fazer uma inscrição para eventual e uma inscrição para a contratação de professor por prazo determinado. É uma inscrição que vale para as 2 funções. No caso, né, do professor eventual, o professor deverá indicar obrigatoriamente 3 sedes onde ele quer fazer prestação de serviço. Porque, como eventual, ele vai poder ter 3 lugares onde ele pode ser contratado. Entretanto, na função de professor contratado normal, né, para substituições maiores, ele não precisa indicar, porque ele pode concorrer a qualquer escola do município. Então, lembrar bem, que somente na hora, né, que você estiver preenchendo os cargos de professor eventual, tem sim que preencher 3 sedes. Ah, mas eu só quero trabalhar numa escola que é pertinho da minha casa. Você coloca o código, você vai olhar lá no anexo 5, qual é a escola perto da sua casa que você quer trabalhar e você coloca só aquela escola. Mas, lembrando que o edital permite que você faça até
3 indicações de sede para prestação de serviços. No caso do professor 2, ele poderá inscrever-se em mais de uma disciplina, desde que seja na mesma área de conhecimento. Então, por exemplo, ele pode se inscrever para português e inglês. Ele pode se inscrever para matemática e ciências, para geografia e história, desde que ele tenha habilitação. No caso da inscrição, o que é importante para vocês saberem, para vocês não ficarem apavorados. Ai, professor, eu ainda estou fazendo o curso, eu vou terminar a minha faculdade só em agosto. Você pode fazer inscrição e você pode fazer a prova. Quando é que você terá que comprovar a sua formação? Na hora da contratação. Então, você fez a prova, você está lá classificado, né? Não terminou a faculdade ainda, você só vai poder concorrer a hora que você tiver o atestado de conclusão do curso ou o diploma do curso. Então, no ato da inscrição, vocês não têm que comprovar nada. Você só se inscreve e faz a prova. Então, isso ganha um tempinho, né? Até porque vocês só vão ser contratados no final do ano, gente. Essas atribuições são no finzinho do ano. Então, dá tempo de vocês terminarem a faculdade, dá tempo de quem está fazendo uma pós-graduação, né, uma especialização, concluir seu curso sem problemas. A jornada de trabalho. Bom, como nós temos tanto para PEB 1 como para PEB 2, e nós já vimos que o professor PEB 1 também pode acumular como PEB 2, ou ele pode ter 2 funções de PEB 2, a jornada de trabalho que vocês podem desempenhar é até o limite de 65 horas semanais, somando as 2 funções. Eu tenho uma jornada de PEB 1 e tenho uma jornada inicial lá de PEB 2. Então, se eu somar as 2 jornadas, não pode ultrapassar as 65 horas semanais. Mas eu sou efetivo no estado e quero concorrer na prefeitura. Posso? Pode. Só na hora que você for ter atribuído a sua aula, você vai ter que levar, né, lá na hora da atribuição da prefeitura, um documento oficial da escola onde você trabalha, que vai dizer a sua carga horária, o seu horário de trabalho e a sua jornada de trabalho. Você é obrigado a levar lá para outra rede, né? Então, da rede particular não precisa, mas da rede pública, cargos federais, municipais ou estaduais, para que haja compatibilidade, você tem que comprovar que você não vai estourar esse limite de carga horária e também que você tem espaço de pelo menos 45 minutos entre uma escola e a outra. Em relação, então, às provas objetivas. Então, as provas objetivas para as funções de professor 1 e professor 2, para que vocês possam concorrer nas 2 funções, serão em horários invertidos. Uma vai ser no período, a outra vai ser no outro. Então, é possível, sim, você fazer PEB 1 e PEB 2, porque os horários não serão os mesmos. Como é que ficou distribuída, então, a avaliação de vocês? Bom, as funções tanto de PEB 1 e PEB 2, elas vão ser avaliadas na área do conhecimento de língua portuguesa, matemática, informática, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Tanto para o PEB 1 como o PEB 2, o número de itens de cada disciplina, de cada área, também é o mesmo. 10 para a língua portuguesa, 5 de matemática, 5 questões de informática, 10 questões pedagógicas e 10 questões específicas. Então, vocês estão vendo? Eu pus 19, gente, desculpa, é 10. Aqui, olha, aqui é 10. Tá? É 10 no conhecimento específico. Agora que eu vi. Total serão 10, 20, 30, 40 questões. Bom, as questões terão pesos diferentes. Por isso é importante vocês olharem bem, na hora que vocês forem fazer a prova, tanto de conhecimentos pedagógicos como conhecimentos específicos, elas têm peso 2. Então, cada questão vale o dobro da de português, matemática e de informática. Essa é uma prova que tem só 4 alternativas, então somente uma questão poderá ser assinalada,
no gabarito final. A data prevista para a aplicação das provas é dia 9 de julho, então está bem pertinho. A gente tem o quê? Agora o mês de abril e junho para fazer um estudo mais direcionado. O local da prova, né, para vocês saberem onde vocês vão fazer a prova, ele sairá através de um edital de convocação até no dia 30 de junho. Então, vocês têm que ficar atentos para verificar se o seu nome saiu, em qual escola vocês estão, qual o período da prova, porque não tem como alegar desconhecimento e depois querer entrar com recurso que não viu, que não sabia, não achou seu nome na lista. Caso o nome de vocês não esteja na lista, vocês têm que entrar em contato com a banca e falar, olha, eu estou aqui, estou com o meu comprovante de inscrição e eu não estou em relação de nenhuma escola. Então, fiquem bem atentos para não chegar na hora da prova e não ter, né, o local para execução. É possível o candidato com deficiência fazer o concurso? Sim, vocês podem fazer esse concurso, sim. Agora, o que o candidato tem que verificar? Se aquelas atribuições que são da função de professor 1 e de professor 2 são compatíveis com a sua deficiência. Então, ele olha, tem lá, você pode ter que fazer ministrar aula, cuidar de criança, tarará, tem lá, tá certo de atribuições. Você tem condições de atender a essas especificidades, senão você vai acabar sendo eliminado. O candidato, na hora que fizer a inscrição, vai ter que inserir o laudo médico atualizado, atestando a espécie e o grau de deficiência, né? E colocar, inclusive, o código CID. Se vocês não fizerem, se o candidato com deficiência não fizer essa inscrição, ele não poderá concorrer como deficiente, ele vai concorrer nas vagas normais. E depois ele não pode entrar com recurso, alegar, mas eu não esqueci que tinha que mandar, eu não consegui o laudo. Então, o candidato com deficiência tem que correr atrás do laudo, porque vai ser necessário no ato da inscrição. Os recursos, né? Toda vez que vocês encerrarem um determinado processo, olha, eu fiz a minha inscrição, vai ter uma data lá que vai sair a publicação das inscrições, das deferidas e das indeferidas. Se olhou lá, seu nome não saiu, entre em contato. Você tem 2 dias para entrar com recurso para questionar o que aconteceu. Saiu a classificação. Você não está na lista nem de aprovado, nem de indeferidos, ou de reprovados na prova seletiva. Você tem 2 dias para recorrer. Saiu uma questão que foi absurda, que ela está errada. Vocês têm 2 dias para entrar com recurso. Então, todo e qualquer recurso, em qualquer fase desse concurso, tem 2 dias úteis a partir do fato, quer dizer, da data em que vocês tomaram ciência pelo site. Então, não adianta falar, mas eu não vi, eu só fui saber depois de 5 dias. Não. Publicou a lista, vocês têm 2 dias para recorrer. Quanto à atribuição de aulas e classes, como eu disse, essa prova seletiva é para 2004. Então, tanto as aulas para prazo determinado, como as aulas para PEB 1 e PEB 2, elas são feitas de acordo com a regulamentação da prefeitura. Então, ela tem a data que ela faz a chamada pública, sai lá no site da prefeitura, os dias e os locais, onde vocês vão concorrer a essas aulas, né, de substituição de classes livres, substituição de licença de saúde, licença gestante e tudo mais. Então, o processo de atribuição, ele não faz parte aqui, porque ela é uma lei específica do município. Agora, ali, quando fala sobre das inscrições, nós temos que lembrar que existem alguns requisitos que são básicos. Tem que ter mais de 18 anos, tem que ter, se for homem, tem que estar quites com a justiça militar. Todos os candidatos têm que ter votado na última eleição ou justificado. Tem que ter a habilitação correspondente à função que vocês estão pretendendo. Então, olhem e vejam lá os requisitos necessários para vocês não incorrerem em alguma falha na inscrição. E aí, nós vamos ver
que, como é uma banca diferente, vocês podem observar que a bibliografia é muito diferente da que foi do último cargo de São José e também bem diferente da bibliografia do processo seletivo do ano passado, porque o ano passado foi outra banca. Então, como as bancas, elas têm uma certa autonomia na hora de fazer a seleção da bibliografia. Então, neste caso do processo seletivo, são praticamente só 4 legislações que vão cair no concurso para cargo, cai bem mais. Então, está entrando a Constituição Federal, né, alguns artigos, o ECA, alguns artigos, a LDB cai inteirinha, com todas as suas atualizações, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva inclusiva, que é um documento do MEC, e a resolução que institui a implementação da BNCC. Então, são essas as legislações que vão ser cobradas nesta prova seletiva. E os autores? Então, dando uma olhada assim rápida sobre a bibliografia, o que a gente observou? Que eles priorizaram muito a questão das novas tecnologias, né? A questão do ensino híbrido, a questão da aula invertida, que é a metodologia ativa, aula inovadora, do Carbonell, Pedagogias do século XXI, Castro, Jane Margarete Rigatieri, Interação Escola e Família, Subsídio para Práticas Escolares, a gente até já viu no nosso curso que a gente está organizando, foi dado no primeiro módulo, Crispino, A Mediação do Conflito Escolar. Nós temos aqui 2 livros da César Coll, Comunidade de Aprendizagem e, dentro do livro de Desenvolvimento Psicológico e Educação. O COEM, nós temos Planejamento e Trabalho em Grupo, do Mário Sérgio Cortella, Escola e Conhecimento, do Danilo Gandini, Planejamento como Prática Educativa, da Vani Moreira Kensky, Educação e Tecnologia, outro de Tecnologia, Lucchesi, Avaliação da Aprendizagem Escolar, José Moran e Abaquini, Metodologias Ativas, novamente, outro curso sobre metodologias, Isabela Marcini, Gestão de Resultados na Educação, a Magda Soares, Letramento, um tema em 3 gêneros, Celso Vasconcelos, Indisciplina e Disciplina Escolar, Veiga, Projeto Político-Pedagógico na Escola, Vygotsky, A Formação Social da Mente, que é onde você, esse livro dele trabalha como que a gente constrói os conceitos, por isso que ele é tão importante. E, finalmente, dentro da parte de documentação de legislação, a pesquisa Educação, Docência, Covid, que é um estudo sobre as políticas públicas por causa do período durante e após pandemia. Então, a visão, né, dos objetivos para os subsídios, de como a gente deve trabalhar políticas públicas, porque agora a gente, vamos assim, a Covid, ela deu uma trégua, mas ela veio para ficar. Então, são procedimentos pedagógicos para ser trabalhado. Então, com isso, nós encerramos a nossa apresentação, mas eu vou responder aqui a 4 questões que foram colocadas no site, né, que a gente colocou na caixinha de perguntas, que a gente pudesse esclarecer para vocês. A vigência já se inicia este ano somente para 2024. Como eu disse, esse processo seletivo é para o ano de 2004. Por quanto tempo vale esse cargo? Este processo seletivo é para substituição, não é para cargo, é para vocês serem contratados em função pedagógica, né? Função de trabalho. Então, ela vale para o ano de 2024 apenas. Como participar? Vocês têm que entrar no site do IBAM, lá você tem o edital, tem todos os procedimentos de como vocês têm que fazer as inscrições, como é que vocês fazem para pagar a taxa de inscrição, os documentos necessários e a qualificação que vocês têm para cada função que vocês pretendam desenvolver. Vai ter curso preparatório? Olha, a gente está dando uma analisada no edital, estamos analisando, vamos abrir uma pesquisa aqui na secretaria para ver se há um número suficiente interessado em participar, e aí a gente pode pensar num curso preparatório, sim.
Muito obrigada pela atenção, fica aqui as minhas dicas, até um próximo momento. E se vocês ainda tiverem mais dúvidas, pode colocar na caixinha de dúvidas aqui do site do Unicursos que a gente responde depois para vocês, individualmente. Obrigada, até breve e até qualquer hora.